Pode? A família Oliveira morava numa cidadezinha chamada Riacho de Santana, perto de Bom Jesus da Lapa. Aí, não sei como, meu pai, né, painho, que resolveu ir mudar para uma cidadezinha chamada São Félix do Coribe. Era tipo uma currutelazinha, uma cidadezinha pequenininha. Se eu não me engano, parece que pai trabalhava numa empresa chamada Codevas. Aí, chegamos lá nessa cidade de São Félix do Coribe, chegou pai, maninha, eu, a mais velha. Depois veio o Hélio, depois Eltim, Elisete e o Anizinho, caçulinha, ainda pequenininho. Aí a gente veio num caminhão. Esse caminhão era tipo um pau de arara que usava antigamente, né? Aí quando eu estava lá em cima desse pau de arara, tinha outra família que tinha acabado de chegar também, a família do seu Edésio e Dona Natália. Essa família do seu Edésio e Dona Natália tinha um filho mais velho chamado José Luiz, todo mundo chamava de Zezé. E tinha o segundo filho, que era o Aparecido, chamava de Cid e Cleusa. E tinha um filho adotivo chamado Gildas, todo mundo chamava ele Dadá. Essa família também veio de uma região, acho que chamada Licim de Almeida, Brumado, por aí, né? Aí ele disse, o Zezé disse que eu ainda em cima desse pau de arara, disse que ele viu aquela menina bonitinha, magrinha, com cabelão. Ele já olhou, né, com mal intencionado. Aí o tempo passou, veio 69, pai gostava de fazer festa de virada de ano, 1970, 71, 72, mais ou menos. Em 72 cai. Eu, com acho que 15 anos por aí, eu já era uma funcionária. Naquele tempo não tinha esse negócio de criança não poder trabalhar, né? Eu trabalhava, eu era uma gerente de uma agência de ônibus. Essa agência de ônibus tinha vários motoristas, fazia linha entre São Fés, de São Fés para Coribe, para Cocos, para Bom Jesus da Lapa, Correntina. E eu era tipo um agente lá nessa agência, né? Eu era como se fosse a gerente dessa empresa de ônibus. E eu tinha muitos amigos, assim, muitos assim não, porque naquele tempo os jovens era pouco, nessa era poucos jovens. Mas Zezé era um desses amigos, né, meu, que a gente tinha uma amizade muito bonita, que aquela amizade dos jovens de antigamente era uma amizade muito assim, com respeito. Aí o que que acontece? Acho que em meados assim, de 73 por aí a gente começou um namorico, né, que naquele tempo não tinha esses namoros também de hoje. Aí, quando foi no ano de 10 de maio de 1975, a gente se casou. Era muito jovem, né? Você vê, eu tinha completando 17 anos e ele praticamente 20, né? Porque agora em agosto ele completa 70 e eu completei 67. Aí ficamos 2 anos, aqueles 2 anos assim, sem ter nenhuma experiência, lutando, batalhando, não tinha uma casa para morar, era tudo diferente de hoje em dia. O jovem daquele tempo não pensava quando fosse casar se tinha uma casa igual hoje, não. Morava na casa do pai ou da sogra, mas nós começamos com as casas de aluguel, né? Aí a gente morava de aluguel, tanto que foi até engraçado. Nós moramos na primeira casa, quando foi no ano passado, foi que derrubaram essa casa, né? Nós passamos lá e viu essa casa, derrubaram essa casa, os proprietários. Aí eu ainda brinquei com o Zezé, falei, Zezé, agora praticamente a casa caiu, né, para nós. Ele sorriu muito, a gente brincou muito. Esse período, Caio, que a gente de 75 a 77, o Eltinho, meu irmão, ainda criança também, na faixa de 10, 11 anos, Eltinho morou comigo, com a gente, né? A gente morava numa casinha tão simples, tão humilde, as casas não tinham cimento, o fogão era de lenha, não tinha energia elétrica. E eu tinha até medo de ficar dentro de casa só. E o Eltinho ficava com a gente. Eltinho foi um irmão também que foi muito importante
durante esse período, né, de 50 anos de casada, assim, por volta de uns 5 anos, eu tinha muito contato com a gente. Até então, morávamos todo mundo junto, né, da mesma cidade, meu pai, minha mãe, os irmãos. Aí, quando foi no ano de 1977, nasce a Joelma, né? A Joelma, a nossa primeira, uma bonequinha, coisinha mais linda, pequenininha. Nasceu como se, tipo assim, uma criança prematura, né? Que eu não tinha experiência, eu não sabia, lá naquela época não tinha as condições que tem hoje, né? E aí a Joelma nasceu, foi a única das minhas filhas que nasceu em casa, não sei se você já viu falar, tinha como se fosse umas técnicas de enfermagem, mas era chamada de parteira. Então eu não sabia de nada, nem quando que essa menina ia nascer, nem nada. Numa madrugada do dia 10 de junho de 1977, nasce essa princesinha, essa menininha, a coisa mais linda. É muito até emocionante falar da Joelma, porque Joelma nasceu com todo esse sofrimento, né? Com todo esse sufoco, não tinha nem enxoval, eu não tinha preparado enxoval, não tinha maturidade. Outra coisa também, naquela época eu já trabalhava como professora, né, numa escola da prefeitura, e a prefeitura não era igual essa prefeitura de hoje em dia, que paga em dias professor, não. Eu ficava até 6 meses sem receber. Como que eu ia preparar esse enxoval dessa menina se eu estava com 6, 7 meses de atraso? Aí eu ainda estudava, né? Porque nessa época também o Zezé foi assim. Ele nunca proibiu assim que eu estudasse, que eu trabalhasse fora. Naquela época, em 1975, era até uma raridade, viu? Ter assim uma senhora casada que podia estudar, que podia trabalhar. Sempre tinha algumas famílias que nem aceitavam, alguns esposos que nem aceitavam. E eu sempre tive essa liberdade de estudar, de trabalhar. E como eu ia voltando no caso da Joelma, hoje eu me emociono muito de ver Joelma, onde Joelma chegou, né? Eu até me emociono porque uma menina que nasceu com uma parteira na casa, né? E hoje ela fazer os partos, eu ver ela ajudar as mãezinhas da luz, né? E ela se especializou tanto, hoje se tornou, né, uma pessoa muito sábia na área dela. E eu fico até emocionada, que já era sempre doentinha e tudo, era mais assim, a mais frágil, né, de todas. Aí, quando passou-se o tempo, né, depois que ela nasceu, aí quando foi no ano de 1982, Deus me presenteou com mais uma princesinha, né, que era a Josiana. Aí já mudou alguma coisa, já mudou muito, Zezé já tinha a oficina dele, já estava dando mais certo, né? Zezé sempre foi um pai também muito assim, presente na vida delas, que lutava para dar tudo que elas queriam. Aí Zezé se preparou também junto comigo, nós se preparou e viemos fazer um enxoval. A dona Josiane foi de boa, em Sobradinho aqui, nessa quadra 8 de Sobradinho, onde eu vim fazer todo o enxoval aqui. Meu pai já morava aqui em Marnoinha, né? E eu vinha passear e aproveitei e fiz esse enxoval. Aí já melhorou mais. Josiane já nasceu no hospital chamado Casa de Saúde, particular. E aí as coisas foram melhorando, né? Eu continuei trabalhando, continuei dando aula, né? Aí, quando foi no ano de 1986, Deus me presenteou mais uma vez com mais outra princesinha, branquinha, bonitinha, que foi a Juliana. Já chegou chorando. E a Juliana também muito sapeca, muito, tipo assim, às vezes ela fala do Augusto, né? Mas ela também sempre foi assim, aquela menina sapeca. E aí, quando foi muito em cima, assim, Deus já me deu mais a outra princesinha, que foi a Josiele, né? Que chegou também um ano depois, para selar, assim, com chave de ouro, né? A nossa família, onde ficou as 4 meninas, que foi presente de Deus na minha vida. Sou muito feliz com as minhas filhas. Eu não tive meus filhos homens, né? Mas Jesus me deu tanto filho homem, que eu sou tão feliz, que me deu os 4 genros. Depois me deu 5 meninos. Depois ainda me deu mais um, que veio agregar, que é o Rian, que é o do Bruno, né? Que também é um neto mesmo assim do coração, e que a gente ama e está sempre junto. E nesse período, Caio, assim, de 50 anos, né? Para mim parece que foi ontem. Para mim parece que não passou esses 50 anos. Teve alegria, teve tristeza, sim, teve tristeza, mas também teve alegria, né? Muitas alegrias, porque é como o Senhor diz,
o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, né? Então a gente passou muitas lutas, muitas dificuldades, dificuldade financeira, mas sempre ali unida, aquela família muito unida. Eu criei essas 4 meninas assim com muito amor. Essas meninas, elas cresceram muito unidas. Tinha época com a situação financeira ruim, que uma comprava um sapatinho novo, todas usavam aquele sapato. Era a coisa mais linda. Se uma comprava um vestido, todas usavam. E eu sempre ensinando elas, né, o amor, o carinho uma com a outra. Aí cresceram, se casaram, né? Aí primeiro foi a Joelma, depois veio a Joseana, depois veio a Juliana, por fim a Tica. E o que essas meninas fez? Uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Elas eram muito unidas, né? Sempre foi muito unidas. Uniu os esposos. Os esposos hoje são muito unidos. Depois uniu os filhos, porque hoje os maiores amigos do Ian é os meninos da Joelma, é Bianca, do Augusto, que são os mais velhos, né? É a Yasmin. Então são assim aquela família muito unida, esse genro, tudo com muito carinho, tudo muito unido. Eles estão juntos nas alegrias, na tristeza. E agora, para minha maior alegria, minha maior felicidade, que eu tinha tanto medo de eu não ver, né? Deus também presenteando aí com a minha bisneta, né? Tá chegando aí a Ana Alice, eu tô tão feliz. Zezé também tão feliz, que a gente teve tanto medo, né? E voltando atrás, aí eu tive tanto medo de não chegar esse dia, viu, Caio? Porque tudo indicava que talvez não chegaria, né? Não daria tempo para comemorar, né? E Deus é tão maravilhoso que deu tempo, né? Deus preparou tudo. Deu tempo a gente estar aqui hoje, sendo feito tudo da vontade de Deus, né? Porque às vezes eu queria da minha vontade, Zezé queria da dele, né? Às vezes os filhos, a família queria de outro jeito, mas está sendo tudo da vontade de Deus, e que é tudo preparado por Deus, né? Eu quero também dizer, né, que a gente não tem o nosso pai, né, nem nossa mãe aqui, mas Deus nos uniu também, né? Eu tenho as minhas irmãs, igual a Elisete, Elieta, Elisângela, Eltinho, Hélio, né? Porque dizer também que eu tô assim com o coração muito partido, porque falta meu pai, falta minha mãe, falta o Anizinho, né? Que Deus assim levou. Tô também assim, triste também que tem o meu irmão, né? Que é meu irmão Otávio, a Vani. Mas eu quero fazer um agradecimento aqui também a todos os meus irmãos que estão aqui presentes comigo, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Amo muito vocês, tá? Tudo aqui é obra do Senhor. Quero fazer um agradecimento também, gratidão, primeiramente a Deus, né? Sobre esse local aqui que o Senhor também nos presenteou ano passado. E agradecer também ao Zezé, né? Que eu mais ele é o seguinte, sempre nas aventuras, um tá dando apoio ao outro, que é outro segredo também, viu? Para viver bem, chegar aos 50 anos, vocês aí que estão começando aí. Tá sempre junto e um realizando o sonho do outro, né? Cada um tem seu sonho, um realizar o sonho do outro. Então, ele sempre sonhou, né? Ter um lugarzinho, assim, para a gente reunir a família. Deus nos presenteou. Então, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Esse dia é dedicado ao Senhor Jesus, né? E aproveitando também, eu quero fazer um agradecimento a cada amigo, cada parente, cada um que está aqui junto conosco, né? Ainda essa noite. Apesar de ser um lugarzinho tão simples, né? Mas um lugar assim feito, tudo preparado com muito amor, com muito carinho. E quero agradecer cada um de vocês de coração, viu? Deus abençoe cada um de vocês. E quem sabe se Deus não dá outra oportunidade da gente estar fazendo uma celebração melhor, né? E rumo aos 100 anos de casado, espero poder ver o genro que é casado mais antigo, Danilo, com 50 de casado, Juliana, Joelma, Tica, que eu quero estar viva para ver todos completar seus 50 anos de casado. Obrigado, viu? Eu só tenho uma coisa a dizer. Essa mulher fala demais, você tá doido? Como, cara? Já esqueci tudo. E digo mais, se eu tivesse cometido um crime, matado uns 10, eu tinha pegado 30 anos.
Eu já tava com 20 anos me liberto. Ainda, quando acabar, os caras falam que não existe prisão perpétua no Brasil. Ó, você tá doido, moça? Aí eu não dou conta, não. Você tá louco? Não conta nem com prensa.